Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou o Misael, quero desejar a você uma tarde abençoada por Deus, uma semana, espero que esteja sendo uma semana abençoada e que, se assim Deus permitir, chegaremos juntos até o fim desta semana. Amém? Eu vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Instagram, baixar o nosso app, tá? Para você não perder a nossa programação ao vivo, inclusive o nosso debate. Tem sido bênção a cada segunda e quarta, sempre às 13h30. E pode ficar tranquila, não se preocupe. Se você, por um acaso, amado ouvinte, achar que perdeu o debate ao vivo, ele fica lá no nosso canal do YouTube, @Rádio Ideal 22. É só você ir lá, seguir, compartilhar, que é o mais importante para você repassar as bênçãos de Deus na sua vida e que com certeza alguma pessoa possa também estar precisando, tudo bem? Para começar meu debate de hoje, mais um debate de muita explicação, muito entendimento na palavra. Eu quero apresentar os meus convidados. Está conosco a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor, irmão Misael. Paz do Senhor, meus amigos debatedores. Nosso povinho que está sempre ligado conosco. Que Deus possa abençoar mais uma tarde de debate. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz do Senhor, meus colegas de mesa. A paz do Senhor, galerinha ideal. Vamos para mais um desenrolar da palavra do Senhor. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. A paz do Senhor, uma boa tarde para todos. E assim como os outros, esse possa ser bastante esclarecedor, que venha contribuir, venha somar para o nosso conhecimento. Amém. Eu vou pedir para a evangelista fazer uma breve oração para a gente começar o nosso trabalho. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para mais um debate, Senhor. Que Tu possa nos conduzir, que Tu possas ser o centro sempre de tudo, Senhor. Mais um debate, Pai, que vidas possam ser alcançadas através desta tarde que estaremos aqui debatendo, Pai. Que vidas possam abrir o seu entendimento, abrir a sua mente sobre o que é a fidelidade, Senhor. Que nós possamos ser fiéis nessa tarde a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, sem mais delongas, seguindo a nossa série de Fruto do Espírito, fidelidade. Vamos falar sobre isso hoje. Fidelidade, tá? Eu vou abrir para uma introdução aqui. A palavra original para fidelidade do grego bíblico é pistis, que pode ser traduzido por crer e ter o sentimento de acreditar fielmente. Ou seja, além de ter fé, também ser alguém confiável. Muitas versões às vezes arremetem a fé e fidelidade, né? Sendo a mesma coisa, mas a gente vai se atentar hoje aqui à fidelidade, que é uma característica divina. Em Deuteronômio 32:4 cita, certo? Que só pode ser recebida como fruto do Espírito Santo na vida cristã. Lá em Gálatas também menciona isso, agora me fugiu o versículo. Uma breve introdução dos meus debatedores. Fidelidade. Evangelista Ellen. Fidelidade. É uma palavra, assim, bem forte, né? Quando a gente escuta falar, porque ela abrange várias áreas. Mas eu acho que a mais importante, né, de todas, que a gente precisa, né? Que eu acho que a gente, seguindo essa primeira, a gente consegue ir desempenhando, né, todas as outras. E fidelidade ao Senhor, a Deus, que fez todas as coisas. Fidelidade nada mais é você obedecer, é você deixar o seu eu, deixar de fazer as suas vontades para fazer a vontade do Senhor. Isso é ser fiel ao Senhor. Isso é fidelidade, é você cumprir
né, você fazer com êxito, você ser fiel a algo que foi confiado a você, seja no trabalho, seja, né, em casa, seja dentro da própria igreja, né, aquilo que foi confiado a você, você ser fiel, né, aquilo dali, independente das circunstâncias, você ser fiel àquilo que você crê, né, aquilo que você está professando. Ah, eu sou fiel, eu tenho fé em Deus, como foi que alguns estudos eles colocam fé e fidelidade como a mesma, mas fidelidade é você ser fiel àquilo que você acredita, né? Ah, eu tenho fé em Deus, mas você é fiel a Deus? Você é fiel àquilo que ele manda você fazer? Porque ser fiel é isso, né? Você obedecer os mandamentos do Senhor, é você buscá-lo em todo o tempo, independente das circunstâncias. E ao decorrer do debate a gente vai explanando mais um pouquinho. Pastor Silviano? Bem, fidelidade é uma palavra que, da mesma forma que nós exigimos ela com muita força, nós também não praticamos ela com a mesma intensidade. Porque a nossa fidelidade ela é condicionada. A de Deus, não. Deus é fiel, ponto, acabou. Isso aí. Mas e a nossa fidelidade? Tudo gera condições. Ah, se Deus me der o que eu quero, eu vou ser fiel a Ele. Fica lá naquele versículo, né, onde Satanás diz para Deus, também tudo que Jó quer, tu dá a ele. Então por isso que ele é fiel, ele é justo, ele é íntegro, ele tem uma vida maravilhosa, porque ele não tem que se preocupar com nada. E será que a nossa fidelidade com Deus ela é tão grande, mas tão grande que nós resistiríamos a uma mala cheia de dinheiro? Aí vem a pergunta, né? Aí a pergunta a ser respondida, a ser refletida e pensada. Sem mais delongas, pode ficar tranquila, pastora, que a senhora vai ter oportunidade de falar. Eu não cortei. Nesse primeiro bloco, o pastor comentou, e é exatamente o que a gente vai comentar agora, porque existe muito, né? A fidelidade condicionada versus a incondicionada, né? A gente sabe que a fidelidade condicionada, vamos dizer assim, acontece quando uma pessoa coloca uma condição para ser fiel, certo? A gente tem alguns exemplos das pessoas que olham o que os outros fazem e os bons exemplos das pessoas devem seguir para nos ensinar a ser fiéis, mas a nossa motivação a fazer algo deve ser diretamente para Deus e não para as pessoas. Tem também aquela motivação errada, né? Um exemplo de fidelidade condicionada e a busca de reconhecimento. Esse aqui eu achei interessante porque a sua fidelidade ela tem que buscar não receber só reconhecimento das pessoas, né? E sim o de Deus, que é o maior de todos, né? Então depois eu vou até dar uma olhada mais a fundo nessa questão. E o que eu quero debater aqui agora é exatamente isso: a fidelidade condicionada versus a incondicionada. A gente sabe que a incondicional é ser fiel incondicionalmente como o Senhor é, ou chegar próximo, né? Porque eu acho que como ele a gente vai lutar bastante. Então, mas pelo menos a gente tem que ter a fidelidade ao Senhor como incondicional, vamos dizer assim, né? Deus sabe de tudo, está vendo tudo, reconhecer o propósito dele, a gente tem que fazer isso e depender dele. Então, o que eu quero, sem mais delongas aqui, debater com vocês é fidelidade condicionada versus incondicionada. Vocês podem ficar à vontade? Tem algum exemplo, de repente, ou quer explanar mais o tema? Pode começar, pastora. Pode ficar à vontade, já que a senhora não falou na intro. Vamos lá. Bem, fidelidade, assim como muitas das coisas, é escolha. E como base para isso, nós temos Salmo 119, o verso 30, que diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as suas ordenanças. Então, a pessoa, quando decide ser fiel a Deus, ela consegue ser fiel em outras áreas. Quanto mais fiel ao Senhor eu sou, mais fiel à minha filha, ao meu esposo, ao meu chamado, ao meu ministério, eu consigo administrar melhor as coisas com fidelidade. Porque o Senhor é o exemplo de fidelidade e quando eu me relaciono com Ele de uma forma fiel, eu consigo lidar com outras coisas de formas fiéis também. E temos inúmeros exemplos na palavra sobre fidelidade e suas consequências e as infidelidades e suas consequências. Como a nossa infidelidade entristece ao Senhor. Algumas pessoas costumam dizer que como o Senhor sabe de todas as coisas, Ele não se entristece.
Na Bíblia diz que sim. O Senhor, muitas das vezes, ficou entristecido, não decepcionado porque ele sabe do porvir, mas entristecido sim. Assim como eu posso entristecer o meu esposo, entristecer a minha filha ou um amigo por ser infiel, porque a palavra diz que ai daquele que confia no infiel no tempo da angústia. É pior do que um dente quebrado ou um pé deslocado, diz Provérbios. Agora você imagina o seu pé quebrado, dolorido, quem teve dor de dente é algo que, né, te tira do eixo. E a Bíblia compara isso a confiar em uma pessoa desleal. Você não dá missões importantes, ser humano. Você não dá missões importantes para uma pessoa que você sabe que é infiel. Só que muitas pessoas querem de Deus um carinho, um olhar diferente. Só que o Senhor olha e fala: eu não posso te dar, você não é fiel. Ah, eu queria tanto chegar lá. Não, você não pode chegar lá porque você é infiel. Porque a palavra diz: eu escolhi o caminho, eu não escolhi um dia para ser fiel. Caminho nos leva nos remete à trajetória, a um passo de cada vez, a um trajeto, não é um dia. Então, muitas pessoas dizem: eu quero ser fiel, eu sou fiel ao Senhor, mas quando começa a vir situações, né, como dizem que as condicionais, começa a vir coisas que nos condicionam a olhar, vale a pena ser fiel ou não vale a pena? Né? Porque a gente vê muitas pessoas que começaram o caminho da fidelidade, mas não terminaram no caminho da fidelidade. Então é uma escolha. Eu preciso entender que a fidelidade com o Senhor, ela é um trajeto a ser pisado, mesmo com espinhos, mesmo ali com dificuldade, mas eu preciso me condicionar para que o Senhor venha olhar para mim e veja a fidelidade. Porque eu quero alcançar muitas coisas, como todos nós queremos alcançar. Mas aí quando o Senhor olha para o nosso coração, Ele sabe do porvir. Ele sabe se o meu coração está inteiramente voltado para Ele ou se qualquer vento contrário que soprar, minha fidelidade vai por água abaixo. Amém. Evangelista Ellen. E algo interessante, como o pastor Silviano falou, sobre Deus, ele é fiel e ponto. Independente se você é fiel ou não, ele permanece sendo fiel. Isso não anula, né, a fidelidade de Deus em nossas vidas. E a gente precisa ficar muito atento, porque Deus, ele é fiel. E isso não muda. Ele não muda. Como a fidelidade dele para conosco, ela traz conforto, traz alegria, né? Traz um bálsamo em algumas situações que a gente precisa, a fidelidade dele também pode causar danos, vamos colocar assim, quando você é infiel. Porque Deus, ele é justo. E a fidelidade dele também é justa. Então, da mesma maneira que a minha consequência em ser fiel ao Senhor me traz frutos bons, a minha infidelidade com Deus, ela me traz frutos ruins. E a gente precisa se atentar a essas coisas, porque a gente acha que é fiel ao Senhor. E muitas vezes eu até pensei assim, em estar em todos os cultos, eu faço isso, faço aquilo, né? Faço um monte de coisa, então eu estou sendo fiel a Deus. Não, vai muito além disso. É viver uma vida com Deus, de verdade. Não é só, não é metadinha, é você ser fiel por inteiro ao Senhor. É você realmente, você olhar para o que está vindo, para o que está acontecendo e falar, não, eu sou fiel ao Senhor. A minha fidelidade com o Senhor tem que prevalecer, mesmo em tempos de guerra. Mesmo em tempos que eu tenha que fazer algo que às vezes possa até me doer no momento. Porque nós somos humanos e assim, mas a gente pensa, né, pelo lado humano, né? Fala assim, não, mas isso, tá acontecendo isso, aconteceu desse jeito e eu não esperava. Ei, o Senhor, ele é fiel. E se ele tá ali me fazendo passar por isso, é porque tem alguma coisa a ser aprendido com isso. E aí vai a minha atitude diante daquela situação. Se eu vou permanecer sendo fiel ou se eu vou mudar. Todo um conceito que eu tinha sobre a fidelidade de Deus.
Se eu vou continuar sendo fiel mesmo, vendo o tempo difícil, ou simplesmente eu vou virar as costas e falar, não, não quero mais isso. Mas aí também eu vou ter as consequências. E talvez não seja, não, Deus é fiel, Deus é misericordioso, sim. Mas ele também é justo. E eu vou receber de acordo com a posição que eu tomar diante daquilo que ele me chamou, diante daquilo que ele ordenou que eu fizesse. Pastor Silviano? É um assunto muito difícil você falar, porque eu, por ter pouco tempo, né, pastoreando e pouco tempo dirigindo a igreja, né, eu ouvi antes muitos pastores que tinham ministérios bons, grandes, e se perderam por causa desse condicionamento, né? Algumas condições foram impostas e esses homens se perderam, não foram fiéis. A fidelidade foi testada e automaticamente a gente viu que eles se perderam. E também vi pastores resistindo, né? Pastores que chega a época de eleição, é muito difícil, vem muita proposta de candidato querendo fazer palestra dentro da igreja e oferece um monte de coisa, placa de igreja nova, cadeira, bebedouro, um púlpito, microfone, equipamento de som, te oferece um monte de coisa. Alguns até chegam com o prometido antes da tal palestra para dizer assim, ó, tá vendo? Se eu te prometi isso, já trouxe. Ou seja, se você está... Tudo é condicionado. E eu vi muitas pessoas se perderem por causa disso, porque desde pessoas que receberam propostas financeiras até pequenas coisas. Quantas vezes a gente escuta falar de pastores ou pessoas de liderança que caíram por causa de propostas de jovens, né? Meninas novas que falam coisas sedutoras, oferecem coisa que as esposas supostamente não permitem, e eles se perdem. Mas a gente dá pouca importância pra isso, porque tipo assim, o raio caiu no quintal do meu vizinho, então eu não tô nem aí. Não afetou minha casa, não afetou nem a grama do meu quintal. O problema é dele, ele que se justifique com Deus. Mas quando você vê que tudo é um corpo e nós somos apenas parte de um membro, talvez a minha vida com Deus ia depender daquele cara estar com a vida dele em dia. Porque ele poderia ser a parte anterior à minha, na parte do corpo. Mas a gente acha que não, não me atingiu. Mas e a longo prazo? As perseguições vão começar. Pastor, vai, é bíblico. Nós devemos ser perseguidos aqui. E só vai receber a coroa de justiça aquele que foi fiel até o fim. Não é? Jesus não disse assim, fica até a metade do caminho fiel, depois você pode cair à vontade, que lá no final dar-te-á a coroa da vida. Não, é aquele que for fiel até o fim. E você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver poucos homens que foram fiéis até o fim. Então que nós possamos começar a mudar a nossa mentalidade de tratar o problema dos outros como se fosse dos outros. Porque se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, isso já é uma falta de fidelidade quando eu não cumpro isso. E se eu acho que eu tenho que ter direito a algo especial no céu, os tais galardões, né, que a Bíblia fala, eu tenho que cumprir de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso ficar, esse aqui eu quero cumprir, esse aqui eu não quero, esse versículo me agradou, esse aqui eu não gostei. Porque o que eu pular, Deus pode chegar para mim e falar assim, filho, você ia tirar o 10, como nós falamos, né? Na hora de tirar o 10... você pulou um versículo e mostrou que você era infiel. Aquele famoso crente, um sim ou não, né? Um sim ou não. Aí chegar na hora, se Deus falar não, ele ainda vai ficar revoltado. Ele fez um sim ou não na fidelidade a vida toda. Aí na hora, acha que vai estar certo. Mas enfim, eu vou para um breve intervalo, não sai daí, tá? É um breve intervalo, é rapidinho. Continua acompanhando com a gente o nosso debate, porque vem muitas coisas ainda que a gente vai conversar, que a gente vai debater. Nos segue lá no nosso canal do YouTube, @RádioIdeal22, para se caso você estiver perdendo este debate, ele vai ficar lá. Você vai poder ouvir e ver e compartilhar também com as pessoas que possam estar precisando. É um breve intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema de hoje, seguindo nossa série de Fruto do Espírito, hoje estamos falando sobre fidelidade.
Fidelidade é essa que é muito importante nas nossas vidas. E nesse segundo bloco, a gente vai debater aqui tipos de fidelidade. Eu acho que não pode faltar, né? Porque até eu olhando, eu achei aqui 6 tipos. A gente tem 6 tipos no raso, né? No mínimo, para debater. E o que ficou mais interessante é que todos eles têm um trecho na Bíblia. E tem muitas pessoas que criticam e comentam: a Bíblia é um pouco difícil de entender, mas eu tava olhando todos os trechos que tem, fala bem, meio que nítido. Independente da versão sendo antiga ou não, fala que é nítido que aquele trecho é relacionado a esse tipo de fidelidade. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso, com certeza, a gente debater sobre os tipos de fidelidade. Eu vou fazer aquela brincadeira, né? Como sempre. Eu tenho 6 tipos e eu tenho 3 debatedores aqui, meus queridos debatedores, e eu vou dizer que os tipos de fidelidade que eu consegui pegar, vocês podem ficar à vontade se ver mais algum. Eu reduzo eles Pode às di- 3. Pode dividir assim? Eles falam 5, eu falo 1. Eu reduzo Não, eles é a muito 3. fácil. Então, pode falar, Quer ver? sem Eu reduzo problema. sem ler o que você falou aí. Ó, o homem pode ser fiel em 3 possibilidades: fiel a Deus, fiel a ele próprio e fiel ao seu próximo. Tudo que você falar vai encaixar nesses 3. Com certeza, É, faz ué. sentido. É Faz o que sentido. é o que Jesus fez com os 10 mandamentos, fez virar 2. Faz sentido. Então vamos lá. Eu tenho aqui a fidelidade a Deus e a sua palavra. Essa eu acho que é a clássica, é a primeira. Entra numa das que o senhor falou. Eu tenho a fidelidade à igreja. Fidelidade à igreja, acho que cai no próximo, com certeza. Eu tenho a fidelidade à sua família. Que é uma coisa que te atinge diretamente. Isso, exatamente. Eu tenho a fidelidade às suas finanças. Acho que esse é Outra coisa interessante. Eu tenho a fidelidade à nação. Esse é o mais curioso. Eu acho que é o que é muito criticado, com certeza, né? Isso aí. Então, e eu tenho a fidelidade ao trabalho. Que te afeta também diretamente e ao E ao próximo. próximo. Isso, exato. Esse, eu vou até falar nessa questão da fidelidade à nação. Eu estava até conversando com o evangelista Ellen antes do debate, porque eu acho que esse deve ser um dos mais difíceis quando se trata de você para com o próximo, né? Quem é que concorda com as decisões das pessoas que estão no poder acima de nós? A verdade é essa, né? Então não vamos entrar no tema meio que Podíamos devolver o país sensível. pros índios. Então, pois é. Então, não vamos entrar muito nesse tema, mas realmente tem em Romanos 13, 1 e 2 algo relacionado a isso. Então, eu tava lendo e achei bem interessante, porque realmente, como sempre, né, Deus não deixa a gente sem uma resposta para nada. E ao local de trabalho também, ao seu trabalho em si, em sumo está em Efésios 6, do 5 ao 9. Então, eu vou convidar aqui meus debatedores, vocês podem ficar à vontade sobre quais vocês querem falar, ou em resumo, pode fazer como o pastor sugeriu, resumir em 3. Eu acho que, com certeza, a fidelidade a Deus e a sua palavra, e a família, eu, humilde debatedor aqui, não que a gente não deva ser fiel aos outros, mas eu levo como fidelidade à família e a Deus e a palavra como um dos mais importantes. Se não o mais importante, vamos dizer que são os que levam aos outros caminhos automaticamente. Então vamos começar. Evangelista Ellen, tirando fidelidade a Deus e a palavra, eu acho que esse é o mais fácil. Vamos dizer. Mas pode ficar à vontade, qual que você escolhe? Trabalho, vamos lá. Pensei que você ia falar do Brasil e até arrumar uma bandeira pra você. Vamos falar sobre fidelidade ao trabalho. Aí, tem algo aí? Tem algo aí pra mim? Bom, antes? fidelidade ao trabalho eu tenho em Efésios 6, do 5 ao 9, cita que a gente deve obedecer aos nossos patrões. Isso significa que devemos obedecê-los, desde que seus desejos não contradizem com a palavra de Deus, é claro, né? A gente tem que ter a ciência disso, né? Uma das coisas que eu estava lendo é que não roube o seu empregador, não o engane. Devemos trabalhar para nossos empregadores como se estivesse trabalhando para Deus. É claro que não conflitando com o primeiro, né? Fato. Os empregadores devem tratar seus funcionários com respeito. Deus julgará o empregador que oprime seus empregados. Eu acho que nesse contexto aí, eu acho que se você é fiel
ao seu trabalho e o seu patrão não é, vamos lá, vamos ser, a grosso modo, de que o patrão é que vai pagar. Ele acha que não, É. mas vai. Eu tive 2 experiências, né? Em relação a trabalho mesmo. Teve um. Eu era bem mais novinha, né? Ainda sou nova, claro. Nem tanto. Mas eu era um pouco mais novinha e eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa e pra gente conseguir vender algumas coisas, a gente precisava mentir. A gente precisava mentir. E eu fui fazer o teste primeiro, né? No entanto, que eu fiquei, eu acho que foi o quê? Um mês. Acho que um mês, eu não lembro direito. Mas assim, nem cheguei ao tempo inteiro que fica da experiência. E eles pegavam, tipo, eles davam um texto pra gente. Mas só que aí eu comecei a ler o texto, estudar o negócio das fórmulas, das contas que tinha que fazer e tudo mais. Mas só que aquilo começou a me incomodar. Porque, assim, para eu conseguir um benefício, eu precisava meio que enganar a pessoa. Mas, tipo assim, eu ia ser fiel ao meu trabalho e infiel a Deus? Que Deus fala o quê? Ame o seu próximo, né? Ajude, você não engane o seu próximo. Minta para o seu próximo. Então, assim, automaticamente eu estava prejudicando também, eu iria prejudicar também outras vidas. E aquilo começou a me bater uma tristeza tão grande. Eu até achei, eu falei, meu Deus do céu, que tristeza é essa? Eu ia trabalhar com uma tristeza dentro do meu coração. Sério, e tipo assim, eu tava precisando. Mas só que eu ser fiel aos meus princípios e principalmente a Deus vai muito além. Vem em primeiro lugar. E eu fiquei naquela assim, aí às vezes eu ligava assim, aí eu ia, falava e tal. Não, porque tem isso, 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 isso. Aí a pessoa, não quero não. Eu falei, tá bom, tudo bem, obrigada. E desligava, mas o certo era o Você não aceitou. o certo era a gente insistir, falar, né? Vamos lá, prometer mundos e fundos, né, para a pessoa, para ela conseguir, né, e fechar e tal. E eu fiquei naquilo e aquilo me incomodando, porque eu falei assim, gente, como que eu vou mentir para as pessoas? Né? Eu vou falar que algo vai ser benéfico para a vida dela, só que não é. Não tem nenhum benefício nisso. E eu comecei, né? Naquela, eu falei, Jesus, eu preciso achar uma saída. Aí eu fui para trabalhar e daqui a pouco o patrão lá me chamou. Aí me agradeceu, tudo mais aqui, ó, o seu primeiro salário. Pelo jeito que você ficou e tal. Né? Gente, quando eu saí, abri a porta e fechei, entrei no elevador, foi como se tivesse saído um peso da minha vida. Porque eu sabia que aquilo dali não ia me fazer bem. Que aquilo dali não estava indo contra tudo que eu tinha aprendido com os meus pais e dentro da igreja. Que eu já era, né, da igreja. Eu fui para a igreja bem pequenininha, devia ter uns 3 anos, eu acho, mais ou menos. Então, assim, isso ia contra todos os princípios. Eu ter que enganar alguém para ter um salário bom. Isso não existe. Cadê a fidelidade ao Senhor? A lealdade a Deus. O amor ao próximo. O amor ao próximo, né? Que é uma fidelidade ao Senhor, né? Você amar o seu próximo. Então, assim, para mim... E teve um outro emprego que eu precisei, assim, meio que analisar, né? O que eu iria fazer. Porque minha patroa ia ter neném e eu era babá, tinha o filho mais velho, né? E tinha um evento na igreja também. E, assim, automaticamente eu precisava estar lá também. Só que, assim, como o parto foi cesárea, já estava marcada aquela coisa toda, né? E aí eu fui, cheguei na igreja, eu conversei, falei com toda a equipe, né? Porque não era algo, assim, que só dependia de mim. Tinha uma equipe toda em volta disso. E aí eu fui convencer, eu falei, gente, eu não vou poder estar desde o início. Até certa hora eu não vou poder estar, porque eu
vou estar trabalhando e tal, aquela coisa assim. E, assim, algumas pessoas me criticou e na época eu fiquei assim, eu falei, será que eu agi certo, eu agi errado? Porque, assim, era o meu trabalho, mas também tinha a igreja, o meu compromisso com a igreja. Aí eu fui, tive que ir pro hospital com ela, né? Porque tinha o menorzinho. Aí eu tive que dormir no trabalho. No outro dia tinha que levar ele pra natação, várias coisas. Mas, tipo assim, deu a minha hora ali. Eu falei, não, gente, ó, deu minha hora e tal. Agora eu preciso ir porque estão me esperando na igreja e eu preciso estar presente lá também. Aí eu saí direto do trabalho e fui pra igreja. Porque eu sabia também do meu compromisso que eu tinha com Deus. Então, assim, ali eu fiquei meio assim, na balança, assim, como que eu faço? Então, eu não vou pro trabalho e vou só para a igreja. Então, assim, eu tentei conciliar. Muitas pessoas falam assim, não, você tem que ser fiel primeiramente a Deus. Você não podia ter. Eu falei, mas, gente, era o meu trabalho. Eu trabalhava de carteira assinada. Então, tem toda, né, uma coisa assim. E eu falei, mas só que eu tentei me organizar ao máximo para estar presente. Não, mas você foi infiel ao Senhor e tal. E eu fiquei por muito tempo com isso dentro de mim. Tipo assim, eu não estava desde o início, então eu fui infiel ao Senhor. E eu fiquei naquela coisa assim, mas assim, depois que eu cheguei e consegui concluir tudo que tinha que ser concluído, aí eu fui pedir perdão para Deus também. Eu falei, Jesus, me perdoa, tá? Porque assim, eu não consegui ficar desde o início, mas só que eu vim. Então, assim, é necessário você ser fiel, sim, ao seu trabalho, às suas coisas, às coisas que você tem que fazer, mas desde que isso não atrapalhe e não vá contra os seus princípios e, principalmente, o ser fiel ao Senhor. Pastora Cássia, pode ficar à vontade. Quer escolher algum ou fica a critério Vamos da falar senhora? sobre finanças. Tá. Juntando aqui, né? Até aproveitando o gancho que a gente não deixa para o último bloco, eu acho que é super saudável nesse caso aí. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, exatamente relacionado, eu acho que a fidelidade às finanças, né? Isso também está englobado porque é relacionado ao dízimo. A seguinte pergunta é: estou cheio de dívidas, sinto desejo muito grande de dizimar, mas não estou conseguindo, porque sempre que recebo já está contado para pagar as contas. Não sei o que faço para sair dessa situação. Pode ficar à vontade, pastora. Uma das coisas mais difíceis de se lidar é com o dinheiro. Só que quando a gente é fiel ao Senhor, até nisso ele colabora e nos ajuda. Quando a gente aceita Jesus, entrega a vida para ele, ele começa a nos ensinar a lidar. Como Jesus é maravilhoso. O que parece ser simples, ele vem e mostra que não tem nada tão difícil de ser feito. Lidar com as nossas finanças. Às vezes nós temos o costume desenfreado, né? De comprar. Isso é coisa de brasileiro. Eu vou dizer brasileiro porque eu sou brasileira. Então, não sei como são as mulheres europeias quando passam na frente de uma loja. Então, eu posso dizer por mim, que sou mulher, por mim, que sou pastora, e por mim, que tinha confiança do meu esposo. Não sei se deveria falar isso aqui, mas vai que, né, tem um esposo ouvindo, uma esposa aí. Pode falar, tá autorizado. O meu esposo sempre foi, né, o provedor do lar. Trabalhei algumas vezes, mas ele, na maioria das vezes, era o provedor. E ele sempre confiou de pegar todo o pagamento e dar na minha mão. Não importa o valor. Em várias fases que nós passamos, se era um salário mínimo ou se era 3 vezes mais, ele sempre dava na minha mão para dali eu tirar o dízimo e dali organizar todas as finanças, as cobranças da casa. E ele confiava em mim. Ele me achava fiel o suficiente para tomar conta de tudo da casa. É porque eu sabia onde você morava. Então, quando se fala de ser fiel à palavra, eu preciso me atentar também para ser fiel aos dízimos e ofertas. Algumas pessoas não gostam dessa parte, como foi falado aqui pelos irmãos, eu obedeço um, não obedeço outro, obedeço um e não obedeço outro. Então, Malaquias 3 não é para ser descartado. A pergunta foi, eu estou com dívida, eu quero muito ser dizimista, mas toda vez que eu recebo já está tudo contado. O que faço para sair dessa situação? Pense primeiro e seja fiel ao Senhor e não às suas dívidas. Porque quando eu sou fiel às minhas dívidas, eu vou ficar para sempre nelas. Quando eu for fiel ao Senhor, Ele vai me ajudar a lidar com minhas dívidas. Há pouco tempo atrás eu conversei com uma ovelha, ela veio conversar comigo e falou, pastora, eu sei que eu estou há meses sem dar o dízimo e a senhora não tem noção de como está a minha casa.
Parece que entrou um devorador e tá roendo tudo. Eu falei para ela, o que eu tenho que te dizer tem que ser fiel ao dízimo. Eu não posso falar para ela, não, quando as coisas melhorarem, você volta a ser fiel. Irmãos, Jesus volta nesse meio termo, olha o que a pastora orientou. Não, quando você conseguir pagar tudo, aí você começa a ser fiel. Não. Falei, começa a ser fiel e para se importar com as dívidas. Pois ela começou a ser fiel, pagou todas as dívidas e ainda sobra. Então, se eu digo que sou fiel, eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, mas eu não decido ser fiel no dízimo, eu estou vivendo com uma palavra que diz em Eclesiastes sobre as moscas. Eu vou ler esse verso aqui porque ele é muito interessante. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, ele diz assim: as moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produz o mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice faz o conhecimento perder todo o seu valor. Eu posso ser fiel em todas as áreas da minha vida, mas se eu não for fiel nas minhas finanças, essa mosquinha pode azedar todo o meu perfume de Cristo Jesus. Eu posso começar a exalar mal. Olha que a mosca é tão pequenininha. Olha pelo simples fato de não ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Olha como tudo em minha vida pode ir azedando. Existe outra versão que eu gosto muito, é da versão A Mensagem. Ela diz, como a mosca morta faz exalar o cheiro mal no perfume, uma pequena tolice estraga muita coisa. Será que estamos deixando essa mosquinha azedar o nosso perfume em Cristo Jesus? Será que quando eu vou derramar o meu bálsamo na igreja, tem uma mosquinha lá dentro, e quando o cheiro vai subindo ao Senhor, ele sente e fala, não, tinha uma mosca aí, você não estava sendo fiel no dízimo, volta o cheiro. Irmão, isso é muito forte. Eclesiastes 10. Não vamos deixar que as mosquinhas venham entrar em nossa vida financeira e na nossa fidelidade. Porque não adianta, irmãos, eu escolher versos. Eu preciso ser fiel. Então, como eu orientei aquela ovelha, e hoje ela fala para mim, pastora, olha, já vou fazer o Pix do dízimo. E ela está muito feliz. Conseguiu pagar as dívidas, conseguiu pagar curso para o filho, conseguiu fazer isso, conseguiu fazer aquilo. E ela testemunha para mim, porque é algo particular, é algo de gabinete, não preciso falar isso. Mas hoje aqui no debate, né, corrobora para o assunto. Então não importa o quão endividada essa pessoa, né, que mandou a pergunta esteja, priorize ao Senhor e você vai ver como ele vai te ajudar. Porque a palavra diz na parábola de Jesus, né? Servo bom, servo fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, quando eu não sou fiel no pouquinho, eu também não vou ser fiel no muito. Então, fica com essa reflexão dessa mosca. Sabe que você está deixando a mosquinha tão pequenininha estragar tudo aquilo que você já conquistou? Amém. Pastor Silviano, pode ficar à vontade. Sobraram aqui alguns, se você quiser. Pode ficar tranquilo, eu vou responder tudo. E ainda vou responder aquela pergunta que tá lá no chegou prompt. mais uma Isso pergunta fácil, aqui. gente. Moleza. Marido dela, gente. Responde assim pra mim, ó. Assim, eu posso resumir tudo em 1 Samuel 24. Né? Explica muita coisa. Eu tava pesquisando na Bíblia, que eu gosto muito, assim, de achar o que ninguém achou. Né? Eu acho legal. E o único homem que eu vi que conseguiu ser fiel nos 3 níveis que eu falei, né? Fiel a Deus, fiel a si próprio e fiel ao próximo, foi Davi na caverna. Porque Saul entrou atrás, estava perseguindo ele para matá-los, entrou atrás dele e veio da parte do Senhor um sono e Saul apagou. Davi estava dentro da caverna, Deus entregou o inimigo dele na mão dele. Quem aqui não guardaria o pescoço de Saul? Mas só que Davi não era nós. Ele era um homem segundo o coração de Deus. O que ele fez? Ele cortou a ponta do manto, foi para fora da caverna e deixou Saul perceber. Chamou Saul até ele acordar para ele perceber. Poderia ter te matado. Só que eu tenho que ser fiel, em primeiro lugar, a Deus. E Deus não me chamou para ser um assassino. Eu tinha que mostrar para Deus que ele podia confiar em mim. Nisso aí, Davi se tornou homem segundo o coração de Deus, foi próspero, aprendeu a lidar com finanças, com o reino. Pastor, mas lá na frente, eu não tô falando lá na frente, eu tô falando a oportunidade que foi dada a Davi e ele usou. A mosca passou ali. Exatamente. Irmãos, quem não queria fazer isso? Aí a pergunta que tá ali no prompt. O nível de fidelidade está ligado ao nível de intimidade? Davi respondeu.
Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Por isso que ele foi fiel. Aí volta. A fidelidade a si próprio. Qual seria o mérito dele como um guerreiro que tinha acabado de jogar um gigante no chão com a pedra, tinha matado os seus 10 milhares, como as pessoas já cantavam, né? Que Saul fazia a obra de 1, ele fazia a obra de 10. E que vanglória que seria assim. Ah, ele matou o rei de Israel e assumiu o trono. Matou como? Ah, Saul tava dormindo, ele matou. Cara, o moleque acabou de matar o urso, o leão, derrubar um gigante e ia matar Saul dormindo. Saul era o menor dos problemas dele. Era só botar os dois mano a mano com a espada na mão. Ele era novo, cheio de vitalidade e ungido por Deus. Saul tava velho, cansado, não tinha nada mais da parte de Deus. Ele ia matar Saul fácil. Ele ia matar, não tinha honra nisso. Então ele foi fiel a si. Qual seria o nome que ele ia deixar? Um legado de quem realmente tinha intimidade com Deus. Aí vem a terceira, fiel ao seu próximo. Quando ele não matou Saul, o que ele chamava Saul? De ungido do Senhor. Ele não chamava Saul de rei de Israel. Ele não chamava Saul de qualquer um, de meu perseguidor, de quem tá me afrontando. Não. Ele falou, o Senhor me entregou na mão um ungido do Senhor. Mas eu não poderia matar o ungido do Senhor. Ele sabia que Saul, antes dele, foi escolhido. Se Saul tinha feito algo pra perder aquilo, não era problema. A intimidade de Saul com Deus não era problema de Davi. A intimidade de Davi com Deus que era problema de Davi. E Davi manteve isso. Porque eu não digo até para a surpresa de Deus, né? Porque Deus é onisciente, ele sabia de todas as coisas. Mas para a surpresa de tudo e de todos, Saul não matou Davi. Davi não matou Saul. Ele poupou Saul e depois foi lhe dada outra oportunidade. O que ele fez? Roubou a espada e falou, gritou lá de fora e falou: ó, eu peguei a tua espada, eu podia ter te matado de novo, mas você é ungido do Senhor. Então você viu que aí ele foi testado, retestado e foi aprovado. Nisso ele se tornou o quê? Só o maior rei de Israel. Nome na história. E até hoje, você for lá em Israel, você vê o símbolo de Davi em tudo quanto é lugar. A casa de Davi, a história de Davi e o próprio Jesus, né? É chamado de filho de Davi. Quando o cego fala, tem de piedade de mim? Ele não grita, Jesus, filho do José, filho da Maria. Não, Jesus, filho de Davi. Então nós temos que estar atento à mosquinha, porque essa mosquinha, ela vai roubar as oportunidades que a gente tem de mostrar para Deus, nossa fidelidade, para o si próprio, você ter a consciência limpa da fidelidade, e para o próximo. Porque nós somos exemplos. Se eu hoje aproveitar uma oportunidade pequena e derrubar o meu antecessor, ou uma pessoa que pode estar num cargo acima de mim, a pessoa que está lá embaixo vai falar assim, gente, se os dois briga de cachorro-quente, eu vou me meter para quê? Eu vou sair dessa igreja e vou procurar uma igreja que não tenha isso. Porque se quem tá na liderança tá brigando por cargo, por dinheiro, por posição, por cadeira para sentar no altar, por dias de pregar, por agenda fora da igreja, eu vou sair dessa igreja, que isso não tem Deus nesse aqui dentro, não. Então é aí que a gente tem que lembrar. É Deus, acima de tudo, a mim mesmo, porque senão eu não vou conseguir ter minha família, não vou conseguir fazer nada. E depois ao meu próximo. E Davi conseguiu fazer tudo isso simplesmente não fazendo a vontade da carne. Ele venceu o inimigo. Amém. Bem resumido, mas bem objetivo, vamos dizer assim. Eu já vou entrar logo no terceiro bloco do nosso debate. Eu acho que também é importante. Ou vocês preferem um intervalo? A gente pode seguir. Então vamos que vamos. Esse último bloco eu vou citar sobre os princípios da fidelidade. Vamos dizer que fidelidade é compromisso. Para termos uma verdadeira e sólida aliança com Deus, precisamos entender que necessitamos de ser fiéis, termos fidelidade na nossa aliança com Deus. A fidelidade é uma expressão de amor. Às vezes somos infiéis na nossa aliança com Deus, porque achamos que temos capacidade de nos mantermos fiéis pelas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade, pela nossa própria capacidade. Fidelidade é ter cumplicidade, é andar junto, é ter unidade. E para ser fiel é preciso ter resistência, né? E é aí que o homem se torna infiel, porque o homem cai por aquilo que ele é atraído. Mas Deus não é atraído por nada e nem ninguém. Por isso Deus não cai e nunca cairá. Nesse terceiro bloco eu vou querer ouvir dos meus debatedores aqui exatamente sobre esses princípios
né? Eu acho que para alcançar exatamente a fidelidade e andar com ela em si, tem que ter exatamente esses princípios de compromisso, de amor e resistência, né? Porque realmente foi dito que resistência, por exemplo, se você não se permanecer fiel ou ficar naquela vou ou não vou, você não vai ter realmente a fidelidade certa, a correta, vamos dizer assim. Então, Evangelista Ellen, pode ficar à vontade, tá? Para debater sobre exatamente esses princípios do compromisso, do amor e da resistência para se ter, alcançar e permanecer fiel. Sim, até porque a gente, como foi o tema, né? Falamos sobre o fruto do Espírito. E para permanecer sendo fiel, para permanecer tendo a fidelidade, nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito. É algo que vem dele. É algo que nós precisamos buscar. Né? Não é assim, não, eu sou fiel porque eu sou fiel. É porque, não, que eu, Ellen, nossa. Não, é algo que vem dele. Sobre resistir. A gente. É tudo ligado ao nível de intimidade do dono da fidelidade. Né? Vai ligado a isso. Qual é o nível de intimidade que eu tô com ele? Que isso vai. Através do nível de intimidade que eu tenho com ele, eu vou poder me sair bem com as outras áreas da minha vida. A ser fiel, a ter fé, a ter amor, a ter bondade, né? A ter compaixão, a amar o meu próximo. Isso tudo tá ligado ao nível que eu tenho com Deus. Porque se eu não tiver, se for super raso, em todas as outras áreas eu serei muito rasa. Serei rasa no amor, eu vou ser seletiva. Não, eu vou amar a pastora Cássia, o pastor Silviano, não. Vai ser assim, né? Eu vou, não, aquele ali tem uma cara de ser cebozinha. Não, não vou. Mas é isso. Quando você tem o coração voltado para Cristo, né? E isso requer o quê? Dedicação, tempo, busca. Não é de um dia para o outro. Que, não, eu dormi, amanhã eu vou acordar, né, com todos os níveis super... Não, é uma busca, é dedicação, é um tempo que você busca ali, que você separa para você ser, né, íntimo de Deus e através disso você alcançar a virtude da fidelidade. Para você ser fiel ao seu próximo, para você ser fiel a você, aos seus princípios, aquilo que você acredita, para você ser fiel a Deus. Em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13, vai dizer: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Então, é o nível de intimidade que você tem com ele que vai te ajudar a resistir muitas tentações, tudo que vai vai vir sobre você, para você ser fiel àquilo que você acredita, para você ser fiel aos princípios que Deus, né, colocou ali na mesa. É difícil. Beleza, pode ser difícil, porque é o eu, né? Você começa a lutar com o seu eu, mas só que não é impossível. Você ser fiel ao Senhor, você ser fiel a esses princípios. Pastor Silviano? Realmente. Ser fiel é você estar com um nível de intimidade com Deus muito grande. Porque a infidelidade, ela demonstra falta de caráter. Não tem como a gente denominar de outra forma. Porque infidelidade leva logo à traição, indiferente de ser casamento, relacionamento íntimo, amizade, ou seja lá o que for. Traição já te leva logo a uma das piores sensações, porque você só trai uma pessoa que confia em você. Por que Judas conseguiu trair Jesus? Porque Jesus confiou nele. Mas Jesus sabia que Judas... Tá, tudo bem. Não tô dizendo que não sabia. Só tô dizendo que Jesus confiou nele.
Jesus sabia que aquilo ali era necessário, que tinha que escolher 12 pessoas e dos 12, um ia traí-lo. E ele aceitou isso. E ele não por isso tratava o Judas mal. Ele, se fôssemos nós, ó, você vai ter que ser traído lá no teu trabalho, ou seja lá onde for, e você que vai escolher teu traidor. Tá, vou lá, vou conversar com todo mundo, vou ver quem tem o pior caráter, quem tem cara de traíra. Esse aí eu já sei que é ele. É ele. Quer apostar como é que é ele? E a gente ia criar um monte de Judas. Literalmente, ó, seu nome a partir de hoje é Judas, seu também é Judas, seu também é Judas. Porque, às vezes, um simples fato de você não concordar com a minha opinião, eu acho que você é uma traíra. Porque nós estávamos no debate da Rádio Ideal, porém, quando eu expus minha opinião, a evangelista Hélia aguardou o momento dela e rebateu completamente, jogando a minha tese no chão. Ela é uma traíra. No dia que a evangelista Hélia estiver no debate, eu não vou. Mas por quê? Talvez você tá certo e eu tô errado. Mas nós somos donos da razão. Quer matar uma pessoa? Diz pra ela que ela tá errada. Você não precisa dar um tiro, uma facada, só diz pra ela que ela tá errada. E nós consideramos isso o quê? Uma traição, uma infidelidade. Só que nós cometemos infidelidades muito piores. Ué, e quando Deus chega pra gente e faz uma promessa? A gente acha que a promessa tem que ser a curto prazo, porque ele é Deus do haja, então ele pisca lá em cima, fala amém e as coisas têm que acontecer na minha vida. Tá. Aí quando ele joga na peneirazinha dele, dá uma sacudida assim, o que ele acha? Será que a gente passa ali limpinho, puro, pronto pra ser usado, ou a gente fica aquele monte de pedaço nosso agarrado lá em cima? Porque a gente quer muitas coisas de Deus, mas a gente não quer que haja mudança na nossa vida. Só que se você procurar, Deus foi muito enfático ao dizer que nós deveríamos ter uma mudança completa. E Jesus provou a todos como essa mudança deveria ser. Você entrou no ambiente evangélico, a única coisa que você tem que ter certeza na tua vida é a mudança de vida. Mudança de comportamento, de caráter, de palavras, de vestimenta, de forma de conduzir tua vida. Tem que haver mudança em todas essas áreas da tua vida. Porque senão, pra que você tá ali? Pra acordar de manhã e falar, hoje eu vou fazer jejum. Qual é o seu jejum? Ah, não vou ficar sem comer nada, mas vou falar mal do meu irmão o dia todo. Que jejum é esse? Ah, não, eu vou subir o monte. Você tá subindo um monte ou você tá subindo um morro? Porque a coisa que a gente mais vê é as pessoas subir monte, não faz uma oração, não lê uma palavra, não tira um momento pra conversar com Deus, mas tira um monte de selfie. E toma ali rede social, no monte. Quem quiser que eu ore por vocês, bote aqui o nome. Aí você vai ver o cara ficou 30 minutos lendo um monte de nome lá. Quando vai orar, esquece a metade. Ah, senhor, visita aquele irmãozinho lá que falou o nome. Mas o que ele subiu pra fazer, ele não fez. Então, isso são as infidelidades que podem nos tirar do céu. Porque Deus, quando faz uma promessa, ele não é fiel ao homem. Ele é fiel à palavra dele. Ele é fiel àquilo que saiu da boca dele. E ele vai cumprir, você estando com as duas pernas ou não, você estando com os dois braços ou não, você enxergando pelos dois olhos ou não, ouvindo pelos dois... Ele não tá nem aí. Ele vai cumprir a palavra dele. Se você vai estar inteiro ou quebrado, o problema não é dele, porque ele fez o básico, ele faz de novo. Ele pode quebrar, refazer. Só que as pessoas limitam muito o poder de Deus. Por isso que hoje em dia você entra numa igreja, cadê os batismos com o Espírito Santo? Cansei de ver criancinha entrar na igreja e sair rodando, pulando, que a gente tinha que botar a mão assim, senão a criança bate com a cabeça, né? Porque a pessoa, a primeira vez que é usada pelo Espírito Santo assim, em movimento, ela se perde, ela não tem um controle ainda. Cansei de ver isso, criança falando língua aí, daqui a pouco não sei mais o que tá falando e já se embola de novo. Via idoso chegar na igreja, não conseguia nem sentar na cadeira, daqui a pouco o idoso levantava, botava a mão no chão. Eu fui curado, cadê as curas? Por que tem tão pouco manifestação do Espírito Santo hoje? Porque falta fidelidade. E a fidelidade, ela não começa na portaria, vai passando em todas as cadeiras para chegar no altar, não. Ela começa no altar. Porque as pessoas querem sentar em altar, só que esquece que altar foi feito para lugar de sacrifício. Altar era onde se oferecia incenso, era onde se oferecia os holocaustos, era onde se ofereciam as coisas que o fogo descia do céu e consumia. Só que hoje em dia o altar foi feito em palanque de show. Se tem muita lâmpada, muita cor, muito brilho, muito status, muita música, e gente sentada lá com aquelas roupas caríssimas, mas o Espírito Santo, que é bom, não foi nem convidado para o culto. Então nós temos que buscar isso. Não é só dizer que Deus é fiel a mim e tentar dizer que eu sou fiel a ele, não, mas ter
tanta intimidade com ele que essa fidelidade não ser contestada por ninguém. Pastora Cássia? Não tem muito, né, o que acrescentar. Concordo com o que o pastor disse, a evangelista Ellen. Existe um outro verso que eu gosto muito, falando de animais aqui, né, de coisas pequenas. Nós somos o jardim fechado do Senhor. E a gente fala isso com tanto orgulho. E é para ter orgulho. Saber que tem o nosso amado, eu sou do meu amado e ele é meu. Quando a gente vê esse relacionamento de Deus com a igreja, da igreja para com Deus, é tão linda essa fidelidade. Eu posso contar com o meu querido. Eu posso contar com o meu Senhor, porque eu sou noiva dele, eu sei que ele é fiel a mim. Mas a minha condição de fiel, como noiva fiel. Porque é muito triste você ir num casamento, você vê a noiva linda, aí entra o noivo infiel. E os convidados sabem. Ou vice-versa. Entra o... Não, é o contrário, né? A noiva que entra. Olha, gente, como eu confundi isso? A noiva esperando e entra o noivo, né? E tá ali, entra ele, o fiel, e ela a infiel. Só porque tá com uma roupa bonita, então a fidelidade ela vem da alma. E quando eu digo eu sou do meu amado é meu, eu tenho que entender que assim como ele é fiel a mim, eu tenho que ser fiel a ele. E em Cantares de Salomão 2,15, né, como a gente falou aqui sobre as moscas, agora eu vou falar sobre as raposas, as raposinhas. 2,15 diz assim: meu querido, me proteja dos animais que estão à espreita. Eles não desejam outra coisa senão entrar no nosso jardim florido. Outra versão vai dizer: apanhe as raposas, as raposinhas que estão querendo estragar a nossa vinha. Eu sou um jardim fechado. E eu posso pedir ao meu amado para dizer: é o meu tempo de florescer. A minha fidelidade deu resultados de flores lindas. Então não deixe as raposinhas tão pequenininhas vir pisar nas minhas flores. Meu amado, cuida do nosso jardim. Então como que eu vou pedir ao meu Senhor, que é fiel, para cuidar daquilo que é nosso, se eu não estou sendo fiel a Ele? Então o tempo, aqui diz que o tempo de cantar chegou, o inverno passou, a primavera chegou, as flores chegaram, o jardim está lindo. E automaticamente, quando chega o tempo da beleza, o inimigo quer destruir. Os meus cereais estão prontos para a colheita. Chegou o tempo, né? A chuva passou, chegou o tempo de eu ver os trigos. Aí vem as raposas, vem as bactérias. Aí a gente clama: Senhor, não deixa entrar não. Tá tão lindo. O Senhor é fiel. Cuida para mim do nosso jardim. Cuida do nosso campo. E Ele vem com todo amor, porque Ele é o nosso amado. Então pensa nisso. Cuida só das moscas, não. Cuida das raposas também. Amém. Bom, chegamos ao fim de mais um debate ideal. Esse debate também, com certeza, foi muito bom, foi muito esclarecedor. Eu vou abrir para uma breve conclusão dos meus debatedores. Eu vou deixar só em Salmo 119:30. Escolhi o caminho da felicidade e decidi-me pelos teus juízos. A fidelidade é algo muito pessoal, é uma decisão que precisamos tomar e há de sermos fiéis incondicionalmente. Se você sabe, só você sabe se realmente é fiel. Além disso, a fidelidade se mostra nas pequenas coisas, né? Como foi mencionado pela pastora, pois quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16:10. Por isso, a fidelidade envolve todas as áreas das nossas vidas, tanto no relacionamento com o próximo, para com Deus e consigo mesmo. Devemos aprender a ser fiel. Evangelista Ellen. Que nós possamos, né, aprender a ser fiéis ao Senhor verdadeiramente. Assim como Ele é conosco, né? Em todo tempo. És fiel em todo tempo. E é assim, né? A misericórdia dele, a bondade dele está sempre sobre as nossas vidas. Todo dia a gente vê, né, um pouquinho da fidelidade dele. E aí a gente tem que parar e pensar: será que o meu nível de fidelidade também é assim? Será que todos os dias, em todas as áreas, né? De repente até a gente pode pensar assim melhor: nas mínimas coisas, estamos sendo fiéis ao Senhor? Salmos 33, verso 4 diz: pois a palavra de Deus é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. O nosso Deus, Ele é fiel.
Ele é fiel, ele é bom e ele é perfeito em tudo o que faz. Que nós possamos estar com os nossos corações voltados para ele. Que nós possamos buscar sempre ele em todo o tempo. Que assim a gente vai conseguir alcançar um nível de fidelidade maior e o verdadeiro nível de fidelidade que a gente precisa ter. Pastor Silviano? Eu terminei de ler um livro hoje, eu não vou citar o nome, né? Por causa dos direitos autorais. Não estou em condições de pagar direitos autorais para ninguém. Porém, esse livro tinha um capítulo dele que falava quando nós somos confrontados, nós não gostamos, né? Nós queremos discutir, queremos... principalmente quando a pessoa confronta e te contesta. Então eu vou fazer o seguinte hoje, eu vou usar a tática do livro sem especificar o nome dele. Você é fiel? Tem certeza? Então prova. Amém. Tá aí a pergunta. É só você se procurar, examinar e responder. Pastora Cássia, pode fazer a sua conclusão e logo após fazer aquela oração para a gente encerrar. Vamos pensar na infidelidade como algo que pode nos tirar da eternidade. Qualquer atitude infiel, qualquer palavra infiel pode me tirar daquilo que eu estou dizendo que estou buscando. Então, se você está buscando de verdade, você vai se policiar um pouco mais para isso não te tirar do lugar que você tanto diz que quer estar. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Senhor Jesus, obrigado a Deus. Obrigado por esse momento de aprendizado. Que o Senhor possa, ó Pai querido, nos ajudar a ser fiel. Jamais chegaremos ao seu nível, Pai, de fidelidade, porque a tua palavra diz que ainda se nós fôssemos infiéis, o Senhor permaneceria fiel, porque em ti não há infidelidade. Nos ajude, Espírito Santo, a como agradar o nosso Senhor. Nos ajude a ser fiel a cada segundo da nossa existência, porque foi para isso que fomos criados, para te adorar e para te servir em amor e fidelidade. Que o Senhor possa abençoar a vida, Pai, de cada ouvinte que esteve conosco nessa tarde. E que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos ajudar a manter o bom perfume. Nos ajude a vigiar com as pequenas moscas, a vigiar com as raposinhas. Não deixe, Pai, que o nosso perfume venha a ser contaminado. E não deixe, Pai, que o nosso jardim venha a ser, Senhor, destruído pelo inimigo. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Chegamos ao fim. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na segunda-feira. Tá? Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir no YouTube e no Instagram. Tá? Compartilhar os nossos vídeos, nosso debate. Baixar o nosso app. Tem sido bênção a cada dia. Continue na sequência nos ouvindo na nossa programação. E fica na paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.